A experiência da morte. O que acontece no ponto da morte? A questão é muito mais fácil de ser perguntada do que respondida. Basicamente, não há nenhum ponto particular de morte nesses termos, mesmo no caso de um acidente repentino. Tentarei lhe dar uma resposta prática ao que você pensa dessa pergunta prática. O que a pergunta realmente significa para a maioria das pessoas é: o que acontecerá quando eu não mais estiver vivo em termos físicos? O que sentirei? Eu ainda serei eu? As emoções que impeliram minha vida continuarão a fazê-lo? Há um céu ou um inferno? Eu serei saudado por deuses ou demônios, inimigos ou pelos que amo? Mais importante, a questão significa: quando eu estiver morto, eu ainda serei quem sou agora e ainda me lembrarei dos que me são caros agora? Responderei as perguntas nestes termos também. Então, mas antes de fazer isso, há várias considerações aparentemente não práticas relativas à natureza da vida e da morte, com as quais temos que lidar. Em primeiro lugar, deixe-nos considerar o fato há pouco mencionado. Não há um ponto de morte específico, separado, indivisível. A vida é um estado de vir a ser, e a morte é parte desse processo de vir a ser. Você está vivo agora. Uma consciência sabedora de si mesma, cognitivamente brilhando entre escombros de células mortas e outras que estão morrendo. Viva enquanto os átomos e moléculas de seu corpo morrem e renascem. Você está vivo, portanto, no meio de pequenas mortes, porções de sua própria imagem se esmigalham momento a momento e são substituídas, e você raramente dá atenção ao assunto. Assim, até certo ponto, você está vivo agora, no meio da morte de si mesmo. Vivo a despeito disso, e ainda por causa das numerosas mortes e numerosos renascimentos que ocorrem em seu corpo em termos físicos. Se as células não morressem e não fossem preenchidas, a imagem física não continuaria a existir. Portanto, no presente, como você o conhece, sua consciência chameja sobre sua imagem corpórea em constante mutação. De muitas maneiras, você pode comparar sua consciência, como você a conhece agora, a um vagalume, pois embora ela lhe pareça contínua, ela não é. Ela também acende e apaga, como mencionamos antes. Ela nunca é completamente extinta, porém, seu foco não é quase tão constante quanto você supõe. Assim como você está vivo no meio de suas próprias pequenas mortes numerosas, embora você não perceba, você está frequentemente morto, até mesmo no meio da vida cintilante de sua própria consciência. Estou usando seus próprios termos aqui, por morte, consequentemente quero dizer completamente desfocado da realidade física. Agora, sua consciência, bastante simplesmente, não está fisicamente viva, fisicamente orientada, exatamente na mesma quantidade de tempo em que ela está fisicamente viva e orientada. Isso pode parecer confuso, mas esperançosamente podemos fazer isso mais claro. Há pulsações de consciência, embora novamente você possa não estar atento delas. Considere esta analogia. Por um momento sua consciência está viva, focada na realidade física. Agora, no próximo momento, está focada em outro lugar completamente, em um sistema diferente de realidade. Está não viva, ou morta para seu modo de pensar. No próximo momento, está novamente viva, focada em sua realidade. Mas você não está atento ao momento do instante não vivo interveniente. Seu senso de continuidade, então, é construído inteiramente em outra pulsação de consciência. Lembre-se de que isso é uma analogia, assim a palavra momento não deve ser encarada muito literalmente. Há, então, o que chamamos de um sublado da consciência. Agora, da mesma forma, os átomos e moléculas existem e estão mortos, ou inativos dentro de seu sistema, estão vivos ou ativos, mas você não pode perceber o momento no qual eles não existem, já que seus corpos e todo o seu universo físico são compostos por átomos e moléculas. Então estou dizendo-lhe que toda a estrutura existe da mesma maneira. Em outras palavras, ela chameja desligando-se e ligando-se, e em certo ritmo, como por assim dizer, o ritmo da respiração. Há ritmos globais, e dentro deles, uma infinidade de variações individuais, quase como um metabolismo cósmico. Nesses termos, o que você chama de morte é simplesmente a inserção de uma duração mais longa daquela pulsação,
da qual você não está ciente. Uma longa pausa naquela outra dimensão, por assim dizer. A morte, digamos, do tecido físico, é meramente uma parte do processo da vida como você a conhece em seu sistema, uma parte do processo do vir a ser. E a partir desses tecidos, como você conhece, nova vida florescerá. A consciência humana, não é dependente dos tecidos, e ainda não há assunto físico que não seja trazido para o ser por alguma parte da consciência. Por exemplo, quando sua consciência individual deixa o corpo dessa forma que explicarei brevemente, então a simples consciência dos átomos e moléculas permanece e não é aniquilada. Em sua presente situação, você considera arbitrariamente ser dependente de uma determinada imagem física. Você se identifica com seu corpo. Como mencionado anteriormente, tudo durante toda a sua vida, porções daquele corpo morrem. E o corpo que você tem agora não contém uma partícula da matéria física que teve, digamos, 10 anos atrás. Seu corpo é completamente diferente agora, então, do que era há 10 anos atrás. O corpo que você tinha há 10 anos atrás, meus caros leitores, está morto. Ainda, obviamente, você não sente que está morto, e você é bastante capaz de ler esse livro com os olhos, que são compostos completamente de nova matéria. As pupilas idênticas que você tem agora, não existiam 10 anos atrás, e ainda parece que não houve um grande intervalo em sua visão. Este processo, como você vê, continua tão suavemente que você não está atento a ele. As pulsações, mencionadas anteriormente, são tão curtas em duração que sua consciência salta sobre elas alegremente, e ainda assim, sua percepção física parece não poder atravessar o intervalo quando o ritmo mais longo da pulsação ocorre. E assim, esse é o tempo que você percebe como morte. O que você quer saber, no entanto, é o que acontece quando a sua consciência está dirigida para além da realidade física, e quando momentaneamente ela parece não ter imagem para usar. Falando de forma bastante prática, não há uma resposta, pois cada um de vocês é um indivíduo. Falando de forma generalizada, é claro, há uma resposta que servirá para cobrir as partes principais dessa experiência, mas os tipos de mortes têm muito a ver com a experiência que a consciência sofre. Está envolvido também o desenvolvimento da própria consciência e seu método característico global de controlar a experiência. As ideias que você tem envolvendo a natureza da realidade colorirão fortemente suas experiências, pois você as interpretará à luz de suas crenças, como agora você interpreta a vida diária de acordo com suas ideias sobre o que é possível ou não. Sua consciência pode se retirar de seu corpo lentamente ou rapidamente, de acordo com muitas variáveis. Em muitos casos de senilidade, por exemplo, as porções fortemente organizadas da personalidade já deixaram o corpo e estão conhecendo as circunstâncias novas. O medo da morte em si pode causar tão pânico psicológico que, no sentido da autoobservação e defesa, você diminui sua consciência de forma que fique em um estado de coma e pode levar algum tempo para se recuperar. Uma crença nos fogos do inferno pode fazer com que você fique alucinado em termos infernais. Uma crença em um céu estereotipado pode resultar numa alucinação em termos divinos. Você sempre forma sua própria realidade de acordo com suas ideias e expectativas. Essa é a natureza da consciência em qualquer realidade em que ela se encontre. Tais alucinações, asseguro-lhe, são temporárias. A consciência tem que usar suas habilidades. O enfado e estagnação de um céu estereotipado não será, por longo tempo, conteúdo para esforço da consciência. Há professores para explicar as condições e circunstâncias. Você não é deixado sozinho, portanto, perdido em labirintos de alucinações. Você pode, ou não, perceber imediatamente que está morto em termos físicos. Você se achará em outra forma, uma imagem que se parecerá fisicamente com você em um grande grau, contanto que você não tente manipular o sistema físico com ela. Então, as diferenças entre ela e o corpo físico se tornarão óbvias. Se você acredita firmemente que sua consciência é um produto de seu corpo físico, então você pode tentar agarrá-la. Porém, há uma ordem de personalidades, uma guarda honorária, por assim dizer, que já está pronta para emprestar ajuda e ajudar. Agora,
Esta guarda honorária é composta por pessoas, em seus termos, viventes e mortas. Aqueles que estão vivendo em seu sistema de realidade executam essas atividades em uma experiência fora do corpo, enquanto o corpo físico dorme. Elas estão familiarizadas com a projeção da consciência, com as sensações envolvidas, e elas ajudam orientando aqueles que não estarão retornando ao corpo físico. Essas pessoas são particularmente úteis porque elas ainda estão envolvidas com a realidade física e têm um entendimento mais imediato dos sentimentos e emoções envolvidos a seu fim. Tais pessoas podem, ou não, ter uma memória de suas atividades noturnas. Experiências com projeção de consciência e conhecimento da mobilidade da consciência são, portanto, muito úteis como preparações para a morte. Você pode experienciar um ambiente pós-morte, por assim dizer, antecipadamente, e aprender as condições que serão encontradas. Isto não pede, incidentemente, necessariamente, qualquer tipo de empenho sombrio. Nem os ambientes pós-morte são sombrios. Ao contrário, eles são geralmente muito mais intensos e alegres do que a realidade que você conhece agora. Você estará aprendendo a operar em um ambiente novo, no qual leis diferentes se aplicam, e as leis são bem menos limitantes do que as físicas com as quais você opera agora. Em outras palavras, você tem que aprender a entender e usar novas liberdades. Porém, mesmo essas experiências variarão, e até mesmo este estado é um estado de vir a ser, pois muitos continuarão em outras vidas físicas. Alguns existirão e desenvolverão suas habilidades em sistemas de realidades diferentes juntas, e assim, por um tempo, continuarão nesse estado intermediário. Para esses de vocês que são preguiçosos, não posso oferecer nenhuma esperança. A morte não lhes trará um lugar de descanso eterno. Você pode descansar, se este é o seu desejo, durante algum tempo. Não apenas você tem que usar suas habilidades após a morte, mas você tem que encarar aqueles a quem você não encarava durante sua existência prévia. Aqueles de vocês que tinham fé na vida após a morte, será muito mais fácil se acostumar às novas condições. Aqueles de vocês que não têm tal fé podem ganhá-la de uma forma diferente, através dos exercícios que lhes darei mais à frente nesse livro, pois eles o capacitarão a estender suas percepções a essas outras camadas de realidade se você for persistente, tiver expectativa e for determinado. Agora, a consciência como você a conhece é usada para esses breves intervalos de não existência física mencionados anteriormente. Intervalos longos a desorientam em graus variáveis, mas estes não são incomuns. Quando o corpo físico dorme, a consciência frequentemente deixa o sistema físico por períodos bastante longos em seus termos. Mas como a consciência não está normalmente no estado desperto fisicamente, não está ciente desses intervalos e está relativamente desinteressada. Se a consciência desocupasse o corpo pela mesma quantidade de tempo de um estado normal e fisicamente desperto, ela se consideraria morta, pois ela não poderia racionalizar o intervalo da dimensão e da experiência. Então, no estado de sono, cada um de vocês sofreriam até certo ponto o mesmo tipo de ausência de consciência da realidade física que você sofre durante a morte. Nestes casos, você volta ao corpo, mas ignorou o limiar destas outras existências muitas vezes. Assim, não será tão desconhecido para você como você pode supor agora. Experimentos de sonhos lembrados e outras disciplinas mentais a serem mencionadas mais tarde farão esses pontos mais claros para todos vocês que embarcam nos exercícios propostos. Agora, você pode, ou não, ser saudado por amigos ou parentes imediatamente após a morte. Essa é uma questão pessoal, como sempre. Além do mais, você pode estar muito mais interessado nas pessoas que você conheceu em vidas passadas do que naquelas próximas a você na vida presente, por exemplo. Seu sentimento verdadeiro em relação aos parentes que também estão mortos será conhecido para você e para eles. Não há hipocrisia. Você não finge amar um pai que fez pouco para ganhar seu respeito ou amor. A telepatia opera sem distorção nesse período de pós-morte. Assim, você tem que lidar com as relações verdadeiras que existem entre você e todos os parentes e amigos que esperam você.
Você pode achar que alguém que você meramente considerou um inimigo, na verdade, merecia seu amor e respeito, por exemplo, e você o tratará então adequadamente. Seus próprios motivos serão cristalinamente claros. Você reagirá a esta clareza, porém, de seu próprio modo. Você não será automaticamente sábio se não era assim antes, mas nem haverá ali uma forma de esconder-se de seus próprios sentimentos, emoções ou motivos. Se você aceita ou não motivos inferiores em si mesmo ou aprende com eles, ainda é com você. Porém, as oportunidades para o crescimento e desenvolvimento são muito ricas e os métodos de aprendizado à sua disposição são muito efetivos. Você examina o tecido da existência que você deixou e aprende a entender como suas experiências foram resultado de seus próprios pensamentos e emoções e quanto eles afetaram os outros. Até que esse exame esteja terminado, você não está ainda ciente das grandes porções de sua própria identidade. Quando você percebe a significação e significado da vida que você acabou de deixar, então você está pronto para o conhecimento consciente de suas outras existências. Você se dá conta, então, de uma consciência expandida. O que você é começa a incluir o que você tem sido em outras vidas e você começa a fazer planos para sua própria existência física, se você decidir por uma. Você pode, ao invés disto, entrar em um outro nível de realidade e, então, retornar à experiência física se escolher assim. Sua consciência, como você a pensa, pode, é claro, deixar seu corpo completamente antes da morte física, como mencionado antes. Não há um ponto preciso de morte. Estou falando como se você tivesse em função de sua conveniência. Sua consciência deixa o organismo físico de vários modos, de acordo com as condições. Em alguns casos, o próprio organismo ainda é capaz de funcionar num certo nível, embora sem liderança ou organização que previamente existiram. A simples consciência de átomos, células e órgãos continuam existindo depois que a consciência principal partiu por algum tempo. Pode haver ou não desorientação de sua parte, de acordo com suas crenças e desenvolvimento. Agora, não quero necessariamente dizer desenvolvimento intelectual. O intelecto deveria ir de mãos dadas com as emoções e intuições. Mas se ele se debate contra estes muito fortemente, as dificuldades podem surgir quando a consciência recém-liberta se agarra às suas ideias sobre realidade pós-morte, ao invés de enfrentar a realidade particular na qual se encontra. Em outras palavras, ela pode negar o sentimento e até mesmo tentar discutir sua presente independência do corpo. Novamente, como mencionado antes, um indivíduo pode estar tão certo de que a morte é o fim de tudo que pode provocar o esquecimento, embora temporário. Em muitos casos, imediatamente ao deixar o corpo, há, é claro, surpresa e um reconhecimento da situação. O próprio corpo pode ser visto, por exemplo, e muitos funerais têm um convidado de honra entre a companhia, e ninguém contempla a face do cadáver com tanta curiosidade e maravilha. Neste momento, muitas variações de comportamento emergem, cada um como resultado do histórico individual, do conhecimento e do hábito. Os ambientes nos quais a morte se encontram variarão frequentemente. Alucinações vívidas podem formar experiências bastante reais, como qualquer outra da vida mortal. Agora, eu lhe disse que os pensamentos e emoções formam a realidade física e formam a experiência pós-morte. Isso não significa que as experiências não são válidas ou que a vida física não é válida. Certas imagens foram usadas para simbolizar tal transição de uma existência para outra, e muitas dessas são extremamente valiosas, pois proporcionam uma estrutura de referências compreensível. O cruzar do rio Estige é uma. Os que estão morrendo esperam que certos procedimentos ocorram mais ou menos numa ordem conhecida. Os mapas foram previamente conhecidos. Na morte, a consciência alucinou em relação ao rio vividamente. Parentes e amigos que já estavam mortos entrarão no ritual, que era uma cerimônia profunda também por parte deles. O rio era tão real quanto qualquer um que você conhece, como um traiçoeiro a um viajante solitário com seu próprio conhecimento. Guias estavam sempre no rio para ajudar tais viajantes na travessia. Isso não é para dizer que tal rio é uma ilusão. O símbolo é real, você vê. O caminho foi planejado. Agora,
aquele mapa particular não é mais usado. Os vivos não sabem como lê-lo. O cristianismo acreditou num céu e num inferno, num purgatório e os consideram, assim na morte, para esses que acreditam nestes símbolos, outra cerimônia ordenada, e os guias assumem os disfarces dessas amadas figuras de santos e heróis cristãos. Então, com isto como uma estrutura, em termos que eles podem entender, contam a verdadeira situação para tais indivíduos. Movimentos de massas religiosas têm por séculos atendido aquele propósito, em dar ao homem algum plano a ser seguido. Pouco importa que mais tarde o plano fosse visto como um livro de leitura infantil, um livro de instruções completas com contos coloridos, pois o propósito principal foi atingido e a desorientação era pequena. Em períodos onde nenhuma ideia de massa é mantida, há mais desorientação, e quando a vida pós-morte é completamente negada, o problema é de alguma forma ampliado. Muitos, é claro, ficam muitíssimo felizes por se encontrarem ainda cônscios. Outros têm que aprender tudo novamente sobre certas leis de comportamento, pois eles não percebem o potencial criativo de seus pensamentos ou emoções. Tal indivíduo pode se achar em 10 ambientes diferentes dentro da luz fraca de um cílio, por exemplo, sem ideia da razão atrás da situação. Ele não verá nenhuma continuidade e sente que se arremessou sem ritmo ou razão de uma experiência para outra, nunca percebendo que seus próprios pensamentos estão impelindo-o muito literalmente. Estou falando agora dos eventos imediatos que se seguem à morte, pois há outros estágios. Os guias de ajuda irão se tornar uma parte de sua alucinação, de forma a ajudá-lo a sair dali, mas eles precisam primeiro ganhar sua confiança. Uma vez, em seus termos, eu mesmo agi como tal guia, como em estado de sono. Robert agora segue a mesma via. A situação é bastante enganadora do ponto de vista do guia, pois psicologicamente a máxima descrição deve ser usada. O Moisés de um homem, como eu descobri, pode não ser o Moisés de outro homem. Eu servi como um Moisés bastante respeitável em várias ocasiões, e em uma vez, embora isso seja difícil de acreditar, para um árabe. O árabe era um sujeito muito interessante, a propósito, e para ilustrar algumas das dificuldades envolvidas, eu lhe falarei sobre ele. Ele odiava os judeus, mas de alguma maneira ele era obcecado pela ideia de que Moisés era mais poderoso que Alá. E durante anos este foi o pecado secreto na consciência dele. Ele gastou algum tempo em Constantinopla na época das cruzadas. Ele foi capturado e terminou com um grupo de turcos, para serem todos executados pelos cristãos. Neste caso, muito horrivelmente. Para começar, eles o forçaram a abrir a boca e a encheram com carvão quente. Ele clamou por Alá e então, em grande desespero, a Moisés. E quando sua consciência deixou seu corpo, Moisés estava ali. Ele acreditou em Moisés mais que acreditou em Alá, e eu não sabia, até o último momento, que forma eu deveria assumir. Ele era um sujeito muito agradável, e dadas as circunstâncias, não notei quando ele parecia esperar uma batalha por sua alma. Moisés e Alá deviam lutar por ele. Ele não podia se libertar da ideia de força, embora houvesse morrido pela força, e nada poderia dissuadi-lo a aceitar qualquer tipo de paz ou qualquer descanso, até que algum tipo de batalha fosse forjado. Um amigo e eu, com alguns outros, organizou a cerimônia, e a partir de nuvens opostas no céu, Alá e eu gritamos nosso clamor pela alma dele, enquanto ele, pobre homem, se acolhia no chão entre nós. Agora, enquanto eu conto essa história de forma bem-humorada, você tem que entender que a crença do homem provocou isto, e trabalhamos assim para libertá-lo. Clamei a Jeová, mas sem proveito, porque o nosso árabe não sabia de Jeová, só de Moisés, e era em Moisés que ele pôs sua fé. Alá puxou de uma espada cósmica, e eu a coloquei em chamas, de forma que ele a derrubasse. Ela caiu no chão e formou uma roda de fogo. Nosso árabe clamou novamente. Ele viu ligas de seguidores atrás de Alá, e ligas de seguidores apareceram atrás de mim. Nosso amigo estava convencido que um de nós três precisava ser destruído e temia poderosamente que ele pudesse ser a vítima. Finalmente, as nuvens adversárias, nas quais nós aparecemos, se aproximaram mais. Em minha mão, eu segurava uma tábua que dizia: "Tu não matarás." Alá segurava uma espada. Conforme nos aproximávamos, trocamos esses itens e nossos seguidos se fundiram. Ficamos juntos,
formando a imagem de um sol e dissemos: nós somos um. As duas ideias diametralmente opostas tiveram que se fundir, ou o homem não teria tido paz, e apenas quando essas oposições foram unidas, nós poderíamos começar a explicar sua situação. Para ser um guia desses, é requerido grande disciplina e treino. Antes do evento há pouco mencionado, por exemplo, eu tinha gasto muitas vidas atuando como um guia sob a tutela de outro em meus estados de sono diários. É possível, por exemplo, perder-se momentaneamente nas alucinações que são formadas. Em tais casos, outro professor precisa tirar você dela. Uma delicada sondagem dos processos psicológicos é necessária e a variedade das alucinações nas quais você pode se envolver é infinita. Você pode, por exemplo, assumir a forma da individualidade de um amado animal de estimação morto. Todas estas atividades alucinatórias normalmente acontecem num curto tempo imediatamente após a morte. Alguns indivíduos estão completamente conscientes de suas circunstâncias, porém, por causa do treino prévio e do desenvolvimento, eles estão prontos após um descanso, se desejarem progredir para outros estágios. Por exemplo, eles podem se dar conta dos próprios eu reencarnacionais, reconhecendo bastante prontamente as personalidades que conheceram em outras vidas. Se aquelas personalidades não estiverem a trabalho, elas podem agora, deliberadamente, alucinarem ou poder reviver certas porções dessas vidas passadas, se escolherem assim. Então, há um período de autoexame, um balanço de contas, grosso modo falando, no qual eles são capazes de ver suas performances completas, suas habilidades e pontos fracos, e decidirem se irão ou não retornar à existência física. Qualquer indivíduo pode experienciar qualquer um desses estágios, exceto pelo autoexame. Muitos podem ser evitados completamente. Considerando que as emoções são tão importantes, é de grande benefício se os amigos estiverem esperando por você. Em muitos casos, porém, estes amigos progrediram para outras fases de atividade, e frequentemente um guia se disfarçará como um amigo durante algum tempo, de forma que você se sinta mais confiante. É claro que apenas porque muitas pessoas acreditam que você não pode deixar seu corpo, que você não tem uma experiência extracorpórea conscientemente com frequência em sua vida, falando em termos gerais. Tais experiências se familiarizariam bastante com você, mais do que as palavras, dando-lhe maior entendimento das condições que serão encontradas após a morte física. Lembre-se que, de certa forma, sua existência física é o resultado da alucinação de massa. Vastos golfos existem entre a realidade de um homem e a de outro. Após a morte, a experiência tem vários níveis de organização, altamente complexos e delicados, como você conhece agora. Você tem suas alucinações privadas agora, apenas você não percebe o que elas são. Tais alucinações, como tenho falado, encontros simbólicos intensos, também podem ocorrer no estado de sono, quando a personalidade está num tempo de grande mudança ou quando ideias opostas precisam ser unificadas, ou se alguém tem que dar caminho a outro. Estes são eventos psicológicos e psíquicos significantes, altamente carregados, aconteçam antes ou depois da morte. Acontecendo no estado de sonho, elas podem mudar o curso de uma civilização. Depois da morte, um indivíduo pode visualizar a vida dele com um animal com a qual ele tem que se afinizar, e tal batalha ou encontro tem consequências de longo alcance, pois o homem precisa se harmonizar com todas as porções de si mesmo. Nesse caso, se a alucinação termina com ele montando o animal, fazendo amizade com ele, domesticando-o ou sendo morto por ele, cada alternativa é pesada cuidadosamente, e os resultados terão muito a ver com o futuro desenvolvimento dele. Esta simbolização de vida pode ser adotada por aqueles que deram pouca atenção ao autoexame durante suas vidas. É uma parte do processo de autoexame, portanto, no qual um indivíduo forma sua vida em uma imagem e então lida com ela. Tal método não é usado por todos. Às vezes, uma série de tais episódios é necessária. Um dos alunos de Robert desejava saber se havia ou não qualquer tipo de organização nas experiências imediatamente após morte. Considerando que esta é uma pergunta que está em muitas mentes, trabalharei com isto aqui. Em primeiro lugar, deveria ser óbvio, do que eu disse, que não há nenhuma realidade pós-morte, mas que cada experiência é diferente, falando em termos gerais. Porém,
há dimensões nas quais estas experiências individuais malograrão. Por exemplo, há uma fase inicial para esses que ainda são fortemente focados na realidade física e para os que precisam de um período de recuperação e descanso. Nesse nível, haverá hospitais e casas de repouso. Os pacientes não percebem que há algo errado com eles. Em alguns casos, a ideia da doença é tão forte que eles construíram seus anos terrenos ao redor deste centro psicológico. Eles projetam condições doentes no novo corpo como fizeram no velho. Eles são tratados com vários tipos de tratamentos de natureza psíquica e eles dizem que a condição daquele corpo é resultado da natureza de suas próprias crenças. Agora, muitos indivíduos não precisam passar por este período particular. Acontece sem precisar dizer-lhes que aqueles hospitais e centros de treinamentos não são físicos em seus termos. Eles são, de fato, frequentemente mantidos em massa pelos guias que cuidam dos planos necessários. Agora você pode chamar isso de alucinação em massa se você quiser. O fato é que para estes que encontram essa realidade, os eventos são bastante reais. Há também centros de treinamento. Nestes, a natureza da realidade é explicada de acordo com a habilidade de entendimento e percepção do indivíduo. As parábolas familiares, para alguns, ainda serão usadas, ao menos inicialmente, e então esses indivíduos irão gradualmente se desapegando delas. Nesses centros, há certas classes nas quais a instrução é dada para o benefício daqueles que escolhem retornar ao ambiente físico. Em outras palavras, lhes são ensinados os métodos que lhes permitem traduzir a emoção e pensamento em realidade física. Não há nenhum atraso de tempo, já que precisa estar no sistema tridimensional entre a iniciação de tais pensamentos e suas materializações. Tudo isto acontece mais ou menos a um nível, embora você tenha que entender que estou simplificando os acontecimentos até certo ponto. Por exemplo, alguns indivíduos não se submetem a tais períodos, mas por causa do desenvolvimento e progresso durante as suas vidas passadas, eles já estão prontos para começar programas mais ambiciosos. Agora, falei anteriormente sobre tal desenvolvimento. Alguns de meus leitores, não estando talvez atentos de qualquer habilidade psíquica própria, poderiam pensar, então, que estão por muito tempo num período demorado de treino pós-morte. Deixe-me apressar para lhe dizer que tais habilidades não são necessariamente conscientes e que muito disso acontece durante o estado de sono, quando você simplesmente não está ciente. Você pode, após a morte, recusar totalmente a acreditar que está morto e continuar a focar sua energia emocional em direção àqueles que você conheceu em vida. Se você foi obcecado por um projeto particular, por exemplo, você pode tentar completá-lo. Sempre há guias para lhe ajudar a entender sua situação, mas você pode estar tão absorto que não presta nenhuma atenção a eles. Cobrirei o assunto dos fantasmas separadamente, certamente nesse capítulo. É o bastante dizer que grandes campos de foco emocional em direção à realidade física podem impedir você de se desenvolver. Quando a consciência deixa o corpo e fica fora por algum tempo, então a conexão é claro, interrompida. Nos estados extracorpóreos, a conexão ainda se mantém. Agora, é possível para um indivíduo que tenha morrido interpretar completamente mal a experiência e tentar entrar no cadáver. Isso pode acontecer quando a personalidade identifica-se quase que exclusivamente com a imagem física. Não é comum, mas não obstante, sob várias circunstâncias, tais indivíduos tentarão reativar o mecanismo físico, tornando-se mais apavorados quando descobrem a condição do corpo. Alguns, por exemplo, lamentam sobre o cadáver muito tempo após a partida dos que os prantearam, não percebendo que eles mesmos estão completamente inteiros, onde, por exemplo, o corpo pode ter estado doente ou os órgãos longe de serem reparados. Eles são como um cachorro que se preocupa com um osso. Os que não identificaram completamente a própria consciência com o corpo acham muito fácil deixá-lo. Os que odiaram o corpo sentem, por incrível que pareça, que imediatamente após a morte são puxados para ele. Todas essas circunstâncias, então, podem ou não acontecer de acordo com o indivíduo envolvido. Porém, após deixar o corpo físico, você imediatamente se encontrará em outro. Ele é do mesmo tipo e forma no qual você viaja nas projeções extracorpóreas. E, novamente, deixe-me lembrar a meus leitores que cada um deles deixa o corpo por algum tempo durante o sono de cada noite. Esta forma parecerá física.
No entanto, ela não será vista por aqueles que ainda estão no corpo físico, falando em termos gerais. Ela pode fazer qualquer coisa que você faz agora em seus sonhos. Portanto, ela voa, atravessa objetos sólidos e se move diretamente por sua vontade, levando-lhe, digamos, de um local a outro conforme você pensa nestes locais. Se você imagina o que a tia Sally está fazendo, digamos, em Nova York, então você se encontrará ali. No entanto, você não pode, como regra, manipular objetos físicos. Você não pode pegar uma lâmpada ou lançar um prato. Esse corpo é seu instantaneamente, mas não é a única forma que você terá. Por isso, essa imagem não é uma nova. Ela é uma intersinuosidade com seu corpo físico agora, mas você não percebe isso. Seguindo a morte, ela será o único corpo do qual você estará ciente por algum tempo. Muito posteriormente, e em muitos níveis, você finalmente aprenderá a assumir muitas formas, conforme você escolher, conscientemente. De certa forma, você faz isso agora. Você sabe, traduzindo sua experiência psicológica, seus pensamentos e emoções, bastante literalmente, mas inconscientemente em objetos físicos. Você pode achar que quando se imagina como uma criança depois da morte, que de repente você tem a forma da criança que você foi. Por certo período de tempo, portanto, você pode manipular essa forma. Então ela assume qualquer aparência que ela tinha quando estava conectada com sua forma física. Na vida física imediatamente anterior. Você pode morrer aos 80 anos e, após a morte, pensar na mocidade e vitalidade que tinha aos 20, e então ver que sua forma muda para corresponder a essa imagem interior. A maioria dos indivíduos, após a morte, escolhe uma imagem mais madura, que normalmente corresponde ao ápice das habilidades físicas em relação à idade quando o ápice físico foi alcançado. Outros escolhem, ao invés disso, assumir a forma que tinham em um ponto particular, quando o maior ápice mental e emocional foi atingido em relação à beleza ou à idade que caracterizava a forma. Você se sentirá confortável com a forma que escolher, no entanto, e você normalmente a usará quando quiser se comunicar com outros que conheceu. Embora para tais comunicações com os vivos, você possa, ao contrário, adotar a forma que tinha quando vocês se conheceram, para contatar o indivíduo que você quer contatar. Estes ambientes pós-morte não existem necessariamente em outros planetas. Eles não ocupam espaço. Respondendo à questão, onde tudo isso acontece? Essa questão não tem sentido em termos básicos. Isso é o resultado de suas más interpretações da natureza da realidade. Não há, portanto, um lugar, nenhum local específico. Esses ambientes existem, não perceptivamente por você, entre o mundo físico que você conhece. Seus mecanismos perceptivos simplesmente não lhe permitem se sintonizar com o âmbito deles. Você reage a um campo altamente específico, mas limitado. Como mencionei antes, outras realidades coexistem com a sua própria na morte. Por exemplo, você simplesmente se despe da parafernália física, sintonizando em campos diferentes e reage a outros jogos de suposições. Deste outro ponto de vista, você pode, até certo ponto, perceber a realidade física, porém, há campos de energia que a separam. Todo o seu conceito de espaço é tão distorcido que qualquer explicação verdadeira é altamente difícil. Dê-nos um momento. Como seus mecanismos perceptivos insistem que os objetos são sólidos, por exemplo, então eles insistem que tal coisa como espaço existe. Agora, o que seus sentidos lhe falam sobre a natureza do assunto é inteiramente errônea e o que eles lhe falam sobre espaço é igualmente errado. Errado em termos de realidade básica, mas exato ao manter o curso dos conceitos tridimensionais. Nas experiências extracorpóreas, no estado vivo, muitos dos problemas são encontrados, em termos de espaço, que serão encontrados após a morte. E em tais episódios, então, a verdadeira natureza de tempo e espaço se torna mais aparente. Após a morte, não leva tempo para se locomover através do espaço, por exemplo. O espaço não existe em termos de distância. Isso é uma ilusão. Há barreiras, mas elas são barreiras mentais e não físicas. Por exemplo, há intensidades de experiência que são interpretadas em sua realidade como distância em quilômetros. Após a morte, você pode se achar em um centro de treinamento. Agora, teoricamente, esse centro poderia estar no meio de sua sala de estar atual, no espaço físico, mas a distância entre você e os membros de sua família ainda viva, sentada talvez, pensando em você ou lendo um papel,
Não teria nada a ver com o espaço como você o conhece. Você estaria mais separado deles do que se você estivesse, digamos, na Lua. Você poderia talvez mudar seu próprio foco de atenção para longe do centro e, teoricamente, ver a sala e seus habitantes, e ainda assim, essa distância não tem nada a ver com os quilômetros que estariam entre vocês. Condições de morte em vida. Experiências de pós-morte não parecerão tão alienígenas ou incompreensíveis se você perceber que encontra situações similares como uma parte normal de sua existência atual. Nos estados de sono e sonho, você está envolvido na mesma dimensão da existência na qual terá suas experiências pós-morte. Você não se lembra das partes mais importantes dessas aventuras noturnas e as que você se lembra parecem bizarras ou caóticas, como uma regra. Isso é simplesmente porque, em seu estado atual de desenvolvimento, você não é capaz de manipular conscientemente em si mesmo mais do que um ambiente. Porém, você existe conscientemente em um estado coerente, propositalmente criativo, enquanto o corpo físico dorme, e você cuida das muitas atividades que eu lhe disse que você encontraria após a morte. Você simplesmente direciona o foco principal de sua atenção para uma dimensão diferente de atividade, uma na qual você realmente opera continuamente. Agora, como você tem lembrança de sua vida desperta, e como você retém um grande corpo de tais memórias para os encontros físicos diários, e como essa fonte de memória lhe provê com um sentido de continuidade diária, assim também acontece com seu eu sonhador, que tem igualmente um grande corpo de lembranças. Como há continuidade em sua vida diária, também há continuidade em sua vida dormente. Então, uma porção de você está atenta de cada e de todo encontro de sonho e experiência. Os sonhos não são mais alucinatórios do que sua vida física o é. Seu eu físico desperto é o sonhador, tanto quanto seu eu sonhador o é em relação a você é o sonhador que ele envia em seu caminho. Suas experiências diárias são sonhos que ele sonha, assim quando você olha para seu eu que sonha ou considera. Você faz isso com um olho altamente preconceituoso, tendo por garantia que sua realidade é real, e a realidade dele é ilusão. A realidade dele é muito mais nata a seu ser. Porém, se você não encontra coerência no estado de sonho, isso é porque você se hipnotizou na crença de que nada existe. É claro que você tenta traduzir suas aventuras noturnas em termos físicos ao despertar, e tenta adequá-las em suas frequentes distorções limitadas da natureza da realidade. Até certo ponto, isso é natural. Você está focado em uma vida diária por uma razão. Você adotou isto como um desafio. Mas dentro de sua estrutura, você também tem a intenção de crescer e se desenvolver e estender os limites de sua consciência. É muito difícil admitir que você seja, em muitas formas, mais efetivo e criativo no estado de sono que no estado desperto. E até certo grau, abalado para admitir que o corpo sonhador pode de fato voar, desafiando o tempo e o espaço. É muito fácil fingir que todas essas experiências são simbólicas e não literais para evoluir teorias psicológicas complicadas, por exemplo, para explicar os sonhos voadores. O fato é simples, é que quando você sonha que está voando, frequentemente está. No estado de sonho, você opera mais ou menos sob as mesmas condições que são natas à consciência não focada na realidade física. Muitas de suas experiências, consequentemente, são precisamente aquelas que você pode encontrar após a morte. Você pode falar com amigos mortos ou parentes, revisitar algum passado, saudar velhos colegas de classe, andar por ruas que existiram 50 anos atrás no tempo físico, viajar através do espaço sem levar nenhum tempo físico para fazer isso, ser conhecido pelos guias, ser instruído, ensinar outros, realizar trabalho significativo, resolver problemas, alucinar. Na vida física, há um atraso entre a concepção de uma ideia e sua construção física. Na realidade do sonho, não é assim. Então, a melhor maneira de se tornar familiarizado com a realidade pós-morte de antemão, por assim dizer, é explorar e entender a natureza de seu próprio eu sonhador. Não muitas pessoas querem se dar o tempo ou energia, porém, os métodos estão disponíveis, e aqueles que os usam não se acharão alienados
quando todo o foco de suas atenções estiver voltado para aquela direção após a morte. Considerando que sua memória consciente está tão fortemente conectada com a consciência dentro do corpo, embora você deixe o corpo quando ele dorme, a consciência desperta normalmente não tem nenhuma lembrança disto. No estado dormente, você tem lembrança de todo mundo com quem você alguma vez se encontrou em seus sonhos, embora você possa ou não ter conhecido algumas dessas pessoas em sua existência na parte do dia. No estado dormente, você pode ter experiência constante através dos anos com parceiros que podem viver inteiramente em outra porção do mundo e serem estranhos a você no estado desperto. Como seus empreendimentos diários têm significado e propósito, assim também suas aventuras no estado de sonho, e nestes também você atinge várias metas próprias. Estes, você continuará na experiência pós-morte. A força da vitalidade, a vida e a criatividade atrás de sua existência física são geradas nessa outra dimensão. Em outras palavras, de muitas maneiras, você é uma projeção vívida de seu eu sonhador. O eu sonhador, como você o concebe, é apenas uma sombra de sua própria realidade, pois o eu sonhador é um ponto psicológico de referência e, em seus termos, de continuidade, que reúne todas as porções de sua identidade, de sua profunda natureza. Apenas os mais desenvolvidos estão cientes. Ele representa, em outras palavras, a união de uma forte faceta de toda a sua identidade. Suas experiências são tão vívidas e sua personalidade é muito rica, na realidade, mais rica no contexto quanto a personalidade física que você conhece. Finja por um momento que você é uma criança, e eu estou tentando empreender a tarefa particular de explicar isso a você. Explicar como seu eu mais desenvolvido, seu eu adulto, será, e em minha explicação, digo que esse eu adulto, até certo ponto, já é uma parte de você. Um resultado ou uma projeção do que você é. E a criança diz: mas o que acontecerá comigo? Eu preciso morrer para me tornar esse outro eu? Eu não quero mudar. Como poderei ser esse eu adulto, já que não é o que eu sou agora, sem matar o que sou agora? Estou praticamente na mesma posição quando tento lhe explicar a natureza do eu interior, pois embora você possa se tornar consciente dele nos sonhos, você não pode verdadeiramente apreciar a maturidade ou habilidades dele. Ainda assim, elas são suas, da mesma maneira que as habilidades do homem pertenceram à criança. No estado de sonho, você aprende, entre outras coisas, como construir sua própria realidade física dia a dia. Simplesmente como após a morte você aprende como construir a sua próxima vida física. Nos sonhos você resolve os problemas. De dia, você está conscientemente atento aos métodos do problema, resolvendo o que aprendeu no sono. Nos sonhos você estabelece seus objetivos, assim como após a morte você estabelece objetivos para outra encarnação. Agora, nenhuma estrutura psicológica é fácil de ser descrita em palavras. Simplesmente para explicar a natureza de personalidade como ela é geralmente conhecida. Todos os tipos de termos são usados. ID, subconsciente, ego, superego. Tudo isso para diferenciar as ações entrelaçadas que compõem a personalidade física. O eu sonhador é tão complexo quanto. Você pode dizer que certas porções dele lidam com a realidade física, com a manipulação da realidade e com os planos. Alguns com níveis muito profundos da criatividade e da realização que asseguram a sobrevivência física. Alguns com a comunicação, com elementos mais extensos, até da personalidade de agora, e geralmente desconhecida. Alguns com a continuidade da experiência e existência do que você pode chamar de alma ou, de forma geral, a entidade individual, o verdadeiro eu multidimensional. A alma cria a existência física. O Criador apenas olha por sua criação. A alma cria a existência física por uma razão. Assim, nada disso é para conduzir você a um desgosto pela vida física, nem em direção a uma falta de apreciação por essas alegrias sensuais com as quais você está cercado. Qualquer jornada interior deve permitir-lhe encontrar grande significância, beleza e significado na vida, como você a conhece agora. Mas a alegria plena e o desenvolvimento também significam que você está usando todas as suas habilidades, que você explora as dimensões interiores com muito êxtase e entusiasmo. Com a compreensão apropriada, então,
É bastante possível você se tornar bem familiarizado agora com as paisagens pós-morte e os ambientes e as experiências. Você os achará tão vívidos como qualquer um de vocês os sabem. Tais explorações alterarão completamente preconceitos sombrios sobre a existência pós-morte. É muito importante que você se dispa de tantos preconceitos quanto possível, no entanto, pois eles impedirão seu progresso. Falando em termos gerais, se você estiver bastante contente sobre sua realidade física, você está numa melhor posição para estudar esses ambientes internos. Se você vê o mal em toda parte na vida física e se ele parece ter mais valor que o bem, então você não está pronto. Você não deveria embarcar em uma exploração por estas aventuras noturnas se você estiver deprimido, pois neste momento seu próprio estado psíquico está predisposto a experiências depressivas, esteja desperto ou adormecido. Você não deve embarcar em tais estudos se você esperar substituir a experiência interior pela experiência física. Se suas ideias de bem e mal forem rigorosas, inflexíveis, então você não tem a compreensão que é necessária para qualquer manipulação consciente nessa outra dimensão. Em outras palavras, você deve ser tão flexível mental, psicológica e espiritualmente quanto possível, aberto a novas ideias, criativo e não muito dependente de organizações ou dogmas. Você deveria ser bastante competente e simpático. Ao mesmo tempo, você deveria ser sociável o bastante em seu ambiente físico, de forma a ser capaz de lidar com sua vida como ela é. Você precisa de todos os seus recursos. Isso é para ser uma exploração ativa e empreendedora, não uma retirada passiva e certamente não uma retirada covarde. Até o fim desse livro, métodos serão dados para os que estão interessados, assim você pode explorar essas condições pós-morte conscientemente, tendo algum controle sobre suas experiências e progressos. Aqui, porém, quero descrever estas condições um pouco mais inteiramente. Agora, na vida física, você vê o que quer ver. Você percebe do campo disponível de realidade certos dados selecionados cuidadosamente por você conforme suas ideias do que a realidade é. Você cria os dados para começar. Se você acredita que todos os homens são maus, você simplesmente não experienciará a bondade nos homens. Você estará completamente fechado a isso. Eles, em troca, irão lhe mostrar a pior parte deles. Telepaticamente, você verá que os outros repugnam você e você projetará a sua antipatia neles. Sua experiência, em outras palavras, segue suas expectativas. Agora, o mesmo se aplica à experiência pós-morte e às experiências de sonho e a qualquer encontro extracorpóreo. Se você for obcecado com a ideia do mal, então você encontrará más condições. Se você acreditar em diabos, então você os encontrará. Como mencionei anteriormente, há uma grande liberdade quando a consciência não está fisicamente direcionada. Pensamentos e emoções são construídos, novamente, na realidade, sem o lapso do tempo físico. Assim, se você acredita, você será encontrado por um demônio. Você criará sua própria forma pensamento de não percebendo que ele é sua própria criação. Então, se você se encontrar concentrando-se sobre os males da existência física de tal maneira, então você não está pronto para tais explorações. É possível, é claro, sob tais condições, encontrar uma forma pensamento pertencente a outra pessoa, mas se você não acredita em demônios, para começar, você sempre reconhecerá a natureza do fenômeno e estará ileso. Se for sua própria forma pensamento, então, na verdade, você pode aprender dela perguntando-se o que ela representa, que problemas você materializou. Agora, você pode alucinar com o mesmo tipo de coisa após a morte, usando isso como um símbolo e enfrentar uma batalha espiritual que, é claro, poderia não ser necessário compreender. Você trabalhará suas ideias, problemas e dilemas no seu próprio nível de compreensão. Ambientes pós-morte existem em toda parte, agora, ponto final. É como se sua situação presente e todos os fenômenos físicos dela fossem projetadas do interior de você mesmo para fora, dando-lhe um filme contínuo, forçando-lhe a perceber apenas aquelas imagens que foram transpostas. Estas parecem tão reais que você se encontra na posição de reagir a elas constantemente. Elas servem para mascarar outras realidades bastante válidas que existem ao mesmo tempo, porém,
é de fato, destas outras realidades, você ganha o poder e o conhecimento para operar as projeções materiais. Você pode deixar a máquina parada, por assim dizer, parar o movimento aparente e voltar sua atenção a essas realidades. Em primeiro lugar, você tem que perceber que elas existem. Como uma introdução aos métodos que lhe darei mais tarde, é uma boa ideia perguntar-se de vez em quando: do que estou realmente consciente agora? Faça isso quando seus olhos se abrem e novamente quando eles se fecham. Quando seus olhos estiverem abertos, não tenha por garantia que apenas os objetos imediatamente percebidos existem. Olhe para os espaços que parecem vazios e escute no meio do silêncio. Há estruturas moleculares em toda polegada de espaço vazio, mas você se ensinou a não percebê-las. Há outras vozes, mas você condicionou seus ouvidos para não ouvi-las. Você usa seus sentidos internos quando está no estado de sonho e os ignora quando está acordado. Os sentidos interiores são equipados para perceber dados que não são físicos. Eles não são ludibriados pelas imagens que você projeta na realidade tridimensional. Agora, eles podem perceber objetos físicos. Seus sentidos físicos são extensões destes métodos interiores de percepção e, após a morte, é neles que você confiará. Eles são usados nas experiências extracorpóreas. Eles operam constantemente sob a consciência normal desperta. Assim, você pode até se tornar familiar com a natureza da percepção pós-morte. Agora, ponto final. Em outras palavras, o ambiente, as condições e métodos da percepção não serão alienígenas. Você não é empurrado de repente para um desconhecido. Aquele desconhecido é uma parte de você agora. Era uma parte de você antes desse nascimento físico e será após a morte física. Essas condições, portanto, foram borradas em sua consciência no principal, ao longo da história física. O gênero humano tem tido várias concepções de sua própria realidade, mas ele propositalmente distanciou-se disso no último século. Há muitas razões para isto, e tentaremos cobrir algumas delas. Em muitas formas, então, você está morto agora, e tão morto quanto estará. Enquanto você vai para suas tarefas e empreendimentos diários, sob a consciência desperta, você está constantemente focado em outras realidades também, reagindo ao estímulo do que sua consciência física não está ciente, percebendo condições através dos sentidos interiores e experienciando eventos que não são nem ao menos registrados no cérebro físico. Toda esta última porção deveria ser sublinhada. Após a morte, você simplesmente está ciente dessas dimensões de atividade que agora você ignora. Agora, a existência física predomina, então não predominará. Porém, nem será perdida de você. Suas lembranças, por exemplo, serão retidas. Você simplesmente sairá de uma estrutura particular de referência. Sob certas condições, você estará até mesmo livre para usar os anos aparentemente dados a você de formas diferentes. Por exemplo, eu lhe disse que o tempo não consiste de uma série de momentos, um atrás do outro, embora você o perceba deste modo. Os eventos não são coisas que lhe acontecem. Eles são experiências materializadas formadas por você de acordo com suas expectativas e crenças. As porções interiores de sua personalidade percebem isso agora. Após a morte, você não se concentrará sobre as formas físicas empregadas pelo tempo e eventos. Você pode usar os mesmos elementos, como um pintor poderia usar suas cores. Talvez seu período de vida ocorra por 77 anos. Após a morte, você pode, sob certas condições, e se você escolher, experienciar eventos desses 77 anos quando quiser. Mas não necessariamente em termos de continuidade. Você pode alterar os eventos. Você pode manipular dentro daquela dimensão particular de atividade que representou os seus 77 anos. Se você achar erros severos de julgamento, você pode então corrigi-los. Você pode aperfeiçoar, em outras palavras, mas não pode novamente entrar naquele quadro de referência como uma consciência completamente participante seguindo, digamos, as tendências históricas de tempo, unindo-se à existência da massa alucinada que resulta da consciência aplicada de seu eu e de seus contemporâneos. Alguns escolhem isto em um lugar de reencarnar, ou muito comum estudo antes de uma nova reencarnação. Essas pessoas são frequentemente muito perfeccionistas. Elas precisam voltar atrás e criar.
Elas precisam corrigir seus erros. Elas usam a vida imediatamente passada como uma tela e com a mesma tela elas tentam uma pintura melhor. Esse é um exercício mental e psíquico empreendido por muitos, exigindo grande concentração, e não é mais alucinatório do que qualquer existência. Você pode sentir que quer reviver certos episódios de sua vida, de forma que possa entendê-los melhor. Sua experiência de vida, então, é sua mesmo. Tais condições certamente não são alienígenas. Na vida ordinária, você frequentemente se imagina comportando-se de uma maneira diferente da que usou, ou em sua mente revive eventos de forma a ganhar maior entendimento deles. Sua vida é sua própria perspectiva de experiência pessoal, e quando na morte você a tira do contexto de massa de tempo físico, então você pode experienciá-la de muitos modos. Eventos e objetos não são absolutos. Relembre-se, mas plásticos. Eventos podem ser mudados antes e depois da ocorrência. Eles nunca são estáveis ou permanentes, muito embora dentro do contexto da realidade tridimensional possam se aparecer que são. Qualquer coisa da qual você está ciente na existência tridimensional é apenas uma projeção de uma realidade maior dentro desta dimensão. Os eventos dos quais você está consciente são apenas aqueles fragmentos das atividades que se intrometem ou aparecem para sua consciência normal desperta. Outras porções destes eventos são bastante claras para você, tanto no estado de sonho como sob a consciência desperta durante o dia. Se você quer saber o que a morte é, então se torne ciente de sua própria consciência, já que ela está divorciada das atividades físicas. Você verá que ela é altamente ativa. Com a prática, você descobrirá que sua consciência normal desperta é altamente limitada e que o que você pensou uma vez como condições de morte parecem muito mais com condições de vida. Outras tais existências e realidades, como descritas há pouco, coexistem com a sua própria, e no estado desperto você não está ciente delas. Agora, frequentemente, em seus sonhos, você é capaz de perceber tais outras situações, mas você frequentemente as ventila para a parafernália de seus sonhos, casos em que ao despertar você tem poucas lembranças claras. Da mesma maneira, no meio da vida, você mora com os chamados fantasmas e aparições, e em relação ao assunto, vocês mesmos se parecem a aparições para os outros, particularmente quando você envia fortes formas, pensamentos de si mesmos a partir do estado de sono, ou até mesmo quando inconscientemente você viaja para fora de seu corpo físico. Há, obviamente, muitos tipos de fantasmas e aparições quanto a pessoas. Eles são tão alertas ou não alertas à situação deles como você é a sua própria. Eles não estão completamente focados na realidade física, porém, tampouco na personalidade ou na forma. E isso é o que principalmente os distingue. Algumas aparições são formas-pensamento enviadas por personalidades sobreviventes de profunda ansiedade prolongada. Elas retratam o mesmo tipo de comportamento compulsivo que pode ser visto em muitos exemplos de sua experiência ordinária. O mesmo mecanismo que faz com que uma mulher transtornada, digamos, execute uma ação repetitiva como lavar e relavar constantemente as mãos, também provoca um tipo particular de aparição de retornar ao tempo de novo e de novo a um lugar. Em tais casos, o comportamento é frequentemente composto de ação repetitiva. Por várias razões, tal personalidade não aprendeu a assimilar sua própria experiência. As características de tais aparições seguem esses de uma personalidade transtornada, com algumas exceções, porém. A consciência inteira não está presente. A própria personalidade parece estar tendo um pesadelo, ou uma série de sonhos recorrentes, durante os quais retorna ao ambiente físico. A própria personalidade está sã e salva, mas certas porções dela trabalham problemas não resolvidos e descarrega a energia dessa forma. Elas são em si mesmas bastante inofensivas. Apenas sua interpretação das ações delas pode causar dificuldades. Agora, no meio da vida, das condições de vida, você também, em ocasiões, aparece como fantasmas em outros níveis da realidade, onde sua pseudo-aparência provoca alguns comentários e é razão para muitos mitos. E você nem está atento a isso. Agora, estou falando em termos gerais.
Novamente, há exceções, onde a lembrança é retida, mas como uma regra, fantasmas e aparições não estão mais conscientes de seus efeitos sobre os outros do que você está quando aparece bastante inconscientemente como fantasma em mundos que seriam bastante estranhos a você. A combinação de pensamento, emoção e desejo cria forma, possui energia e é feita de energia. Isso se mostrará em tantas maneiras quanto possível. Você só reconhece as materializações físicas, mas como mencionado anteriormente neste livro, você envia pseudo-formas de você mesmo, vindas de você mesmo, das quais você não está ciente, e isso está completamente a parte da existência da viagem astral, ou projeção, o que é um acontecimento muito mais complexo. Você aparece sob forma astral em realidades que são comparativamente mais avançadas do que a sua própria. Você é normalmente reconhecido por causa de sua desorientação. Você não sabe como manipular. Você não conhece os costumes. Mas se você tem uma forma física ou não, se você tiver emoções ou sentimentos, estes assumirão uma forma. Eles têm uma realidade. Se você pensar fortemente em um objeto, em algum lugar ele aparecerá. Se você pensar fortemente em estar em outro local, uma pseudo-imagem de você será projetada fora de você para aquele lugar. Ela seja ou não percebida, e você esteja consciente ou não dela, ou consciente dela. Isso se aplica àqueles que deixaram seu sistema físico e àqueles que estão nele. Todas estas formas são chamadas construções secundárias, pois, como regra, a consciência completa da personalidade não está nelas. Elas são projeções automáticas. Agora, em construções primárias, normalmente uma consciência, completamente alerta, adota uma forma, não a sua nata, e conscientemente a projeta, frequentemente em outro nível de realidade. Até mesmo este é um empreendimento complexo, e raramente alguém usou para propósitos de comunicação. Há muitos outros métodos mais fáceis. Eu expliquei até certo ponto a maneira como as imagens são construídas de um campo de energia disponível. Você percebe apenas suas próprias construções. Se um fantasma quer contatar você, então ele pode fazer isso através da telepatia, e você mesmo pode construir a imagem correspondente se você desejar. Ou o indivíduo pode lhe enviar uma forma pensamento no mesmo tempo em que ele se comunica telepaticamente com você. Suas salas agora estão cheias de formas pensamentos que você não percebe. E, novamente, você é muito como um fenômeno fantasmagórico, como será após a morte. Você simplesmente não está ciente do fato. Você ignora certas variações de temperatura e agitação do ar, como se fossem coisas da imaginação, que são, ao invés disso, indicativos de tais formas pensamentos. Você relega para o histórico das comunicações telepáticas que frequentemente acompanham tais formas e se ausenta de todas as pistas de que outras realidades existem bastante validamente com a sua própria, e de que no meio de uma existência você é cercado por evidência intangível, mas válida. As mesmas palavras, vida e morte, servem para limitar sua compreensão, para levantar barreiras onde nada intrinsecamente existe. Alguns amigos mortos e parentes o visitam, projetando do próprio nível de realidade para a sua, mas você não pode, como uma regra, perceber a forma deles. Eles não são mais fantasmagóricos ou mortos, porém, do que você é, quando você se projeta para a realidade deles, como você faz a partir do estado de sono. Como uma regra, porém, eles podem perceber você nessas ocasiões. O que você esquece frequentemente é que tais indivíduos estão em vários estágios de desenvolvimento. Alguns têm fortes conexões com o sistema físico, mais do que outros. A extensão de tempo em que um indivíduo tem estado morto, em seus termos, tem pouco a ver com você ser ou não tão visitado, mas bastante com a intensidade da relação. Como mencionado anteriormente, porém, no estado de sono, você pode ajudar as pessoas recentemente mortas, estranhos completos, a se adequarem às condições pós-morte, muito embora este conhecimento não esteja disponível a você pela manhã. Assim, outros, estranhos, podem se comunicar com você quando você está dormindo, e até mesmo
guiar você através de vários períodos de sua vida. Não é uma questão simples explicar as condições de vida como você as conhece. Assim, é extremamente difícil discutir as complexidades das quais você não está ciente. O ponto principal a que eu quero chegar neste capítulo é que você já tem familiaridade com todas as condições que encontrará após a morte e que você pode se tornar conscientemente ciente destas até certo ponto. Meus parabéns por você finalizar a 5ª parte da maratona do livro Sete Fala a Eterna Validade da Alma. Espero que você tenha apreciado os ensinamentos aqui contidos, e se você não está inscrito no canal, eu peço que por gentileza se inscreva, que isso me motiva muito a continuar trazendo mais conteúdo transformador. Te espero no próximo capítulo. Até lá!